Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs que se encontram com ele lá na Venezuela e também demais ministros com suas congregações que estão hoje, sábado 21 de dezembro deste ano 2024, reunidos nos diferentes países. E estão nesta ocasião conectados através do satélite Amazonas, o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Para esta ocasião, quero ler uma porção da Escritura que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 27, versículo 12 em diante, onde nos diz: naquele dia, o Senhor debulhará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis reunidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. O anjo selando os 144 mil. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem, o enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, pregada pelo doutor William Souto Santiago, em 1º de dezembro de 2007 em Bogotá, Colômbia, nos diz: portanto, Israel existe diante de Deus. As tribos do norte existem diante de Deus, mesmo que não existem diante das nações porque perderam sua identidade como tribos. Mas para o tempo final, a promessa é que serão reunidos e regressarão à sua terra. Na mensagem, a festa das trombetas, pregada pelo reverendo William Marion Branham, nos diz: Paulo disse, quando a trombeta der um som incerto, quem pode se preparar para a guerra ou para a paz? Ou o que for? Quem sabe? Você deve saber como a trombeta soa. Aí ele escreve: se a trombeta dá som incerto. Portanto, quando soa a trombeta, vemos hoje em dia algo na terra. Há uma grande inquietação em algum lugar. Todos sabem disso. Todos se tornaram neuróticos. O mundo inteiro é um mundo neurótico. E nós sabemos que algo está errado. No Pentágono, em todos os lugares, sabemos que há algo errado. Agora, a única forma em que alguém saberá qual é o som da trombeta é ver o que diz a folha de música, vem? Isso é tudo. É uma grande sinfonia, vem? E está soando. Como Pedro e o Lobo. Ele escreve Pedro e o Lobo. Vem? Quando você... E o compositor escreveu o livro e o diretor tem que estar no mesmo espírito do compositor. Senão, ele dá o ritmo incorreto e então toda coisa está fora do ritmo. Aí desenha uma pedra angular. Isso é o que acontece hoje em dia. Temos demasiados diretores no Reticências que não estão no espírito do compositor. Eles dizem, bom, na denominação, nós cremos nisto. Não importa o que você disser, a Bíblia está correta. Dê o ritmo de acordo à folha de música aqui mesmo na frente dela. Então a grande sinfonia do grande ato de Deus está sendo executado bem. Então podemos ver a hora. E onde estamos, onde nos encontramos. E desenha uma pedra angular e as eras, a flecha para a pedra angular. E também escreve a trombeta, o compositor, o diretor, o espírito do compositor, a música tocar. E continua dizendo, agora note, a trombeta é para chamar à reunião o povo a se congregar para algo. Algumas vezes anunciava uma pessoa importante, como com José. Soava a trombeta
que José ia aparecer. Ele escreve José e a trombeta, o qual é um símbolo da grande trombeta, da qual falamos e veremos depois de um momento em Isaías. Isso diz, quando a grande trombeta soar, quando aquela bandeira for levantada lá em cima. E aí ele escreve, segunda vinda de Cristo. E então virá um tempo quando a grande trombeta será soada, e todas as nações se reunirão em Jerusalém. Então é quando começa o milênio, a grande trombeta. E aí ele escreve a grande trombeta, todos se reunirão em Jerusalém. Ele escreve também a bandeira. Agora nosso irmão William continua dizendo, Deus os chamará com a grande trombeta de Isaías capítulo 27, versículo 13. E se é com grande trombeta, essa é a festa das trombetas, que vai se converter em uma realidade para Israel, para o chamado das tribos do norte, para juntá-las com as tribos do sul. Portanto, o chamado cobrirá todos os descendentes de Abraão, a todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, para Deus se manifestar e ser introduzido o reino milenial. Na página 464 do livro dos selos, na metade da página da 464, diz... Então, aqui aparecem os 144.000 depois da purgação de Israel. E também aparecem as virgens fátuas, já purificadas e com suas vestes brancas. Quão perfeito é! Quão formoso! Outro paralelo é o tempo de angústia de Jacó. Ele tinha errado e passou pelo tempo de purificação, porque tinha feito mal ao seu irmão Esaú. Ele o enganou para obter a primogenitura, mas teve que passar pela purificação, antes de que seu nome fosse mudado de Jacó a Israel, o qual também é um tipo da ordem de Deus para hoje. Agora vejamos o primeiro versículo do capítulo 8 de Apocalipse. Eu sei que estão cansados, mas tratem de escutar por um tempo mais. Pedimos que o Deus do céu nos ajude. É minha oração. Devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos. Tudo termina. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza agitada, e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra, e ainda é o fim do tempo. O tempo termina. Assim, como nos diz em Apocalipse capítulo 10, que diz que esse anjo, o qual desce do céu, com o arco-íris sobre sua cabeça, e clama, como quando um leão ruge. Vejam, diz, capítulo 10, do livro do Apocalipse, versículo 1 em diante diz, vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão direita ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não seria mais. Agora vejam, quem é quem clama e diz que o tempo não seria mais? Esse anjo forte. Esse anjo com o selo do Deus vivo, o qual é o Espírito Santo, é o anjo do pacto, a coluna de fogo, o qual desce do céu com esse livrinho, o qual o tomou no capítulo 5 do Apocalipse. Agora vejam como esse anjo é quem clama, como quando um leão ruge, ou seja, que já
não está sob a dispensação da graça que ele estava sendo manifestado através dos mensageiros como Cordeiro de Deus, desde o dia de Pentecoste em diante. Mas aqui o vemos já clamando, diz, como quando um leão ruge, e tendo clamado 7 trovões emitiram suas vozes. Como é que ele clama? Clama como um leão, com grande voz. Essa é a grande voz de trombeta. Agora diz, como ruge um leão. Já não é como cordeiro, mas como leão. E 7 trovões. Agora vejam vocês que é como leão que os trovões são dados a conhecer. Vem o simples que é tudo? Agora vejam. Continua dizendo aqui na 464. Diz, é o fim deste mundo agitado, é o fim da natureza agitada, é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra e até é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz em Apocalipse capítulo 10, em Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não seria mais. E aí o irmão William escreveu aí na Bíblia, de redenção. E isso será no dia quando este grande evento acontecer. Ali tudo termina. Ao final deste 7º selo, ele escreve, segunda vinda Moisés e Elias, ao final deste 7º selo é o fim da era da igreja. É o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e até é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no 7º selo. Vejam, tudo isso é contido no 7º selo. Agora o nosso irmão William continua dizendo, um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem, nós estamos no tempo para a introdução, ou seja, para uma etapa que será o fundamento para o estabelecimento do reino de Deus. Ou seja, a etapa que introduzirá. Por exemplo, João Batista, com seu ministério e sua mensagem, teve a etapa de introdução do Messias. E o reverendo William Branham, com sua mensagem, teve a etapa de introdução, ele diz. Lhe foi dito, esta mensagem introduzirá Cristo em sua vinda, ou a segunda vinda de Cristo. Portanto, essa mensagem, ou seja, a mensagem do irmão Branham, terá um papel importante. E vocês vão estar vendo muitas palavras que foram faladas por Deus, através do reverendo William Branham, sendo faladas nessa etapa de introdução ao reino, vem? Ou seja, que tudo isso é o fundamento. Será a Bíblia por todos os lados, mensagem do irmão Branham por todos os lados e mensagem do nosso irmão William por todos os lados. Porque tudo isso é o fundamento desse 7º selo. Nessa etapa, o que introduzirá o reino será o 7º selo. E o 7º selo sabemos que é a vinda do Senhor. E, consequentemente, também a 7ª trombeta, que é a trombeta correspondente à festa das trombetas. Ou seja, que sob essa 7ª trombeta, que soa em Apocalipse capítulo 5, versículo 15 em diante, estará se cumprindo a festa das trombetas. Aí é que se soa a grande trombeta, e que são chamados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Se dizemos, serão chamados os judeus, então, quantos seriam chamados? 24 mil, que são os que tomaram o nome dos judeus, ou reino de Judá. Agora passamos à página 457 do livro dos selos, onde nos diz, é igual na igreja gentia. Há uma noiva. Isso é como na metade da página. Há uma noiva. E ela é escolhida e será chamada segundo a eleição. Notem que tudo isso tipifica a igreja perfeitamente. Há crentes escolhidos, enquanto que outros não creem. Não podem conhecer. Diga você a um homem uma verdade e deixe que isso seja aprovado pela palavra e até vindicado, e ele dirá, eu não creio. Ou seja, isso é para o incrédulo. E ele dirá, eu não creio. E dali, já não se deve dizer mais nada. Vem? Se já uma pessoa você diz, ou fala, olha, isso é assim, isso, tudo que Deus está cumprindo, e essa pessoa diz, não, eu não creio nisso. O que é que o irmão Branham diz?
E dali já não se deve dizer mais nada. Ou seja, deixa o tema lá. Vamos deixar esse tema, esse assunto de lado. Assim disse Jesus, disse: não lanceis vossas pérolas diante dos porcos, porque eles a despedaçarão e zombarão. Vem? Ou seja, farão zombaria, porque a zombaria, vejam, é o medo que quase sempre usa o ignorante para se sentir mais inteligente ou mais sábio. Agora continua dizendo: deixai-os. Se um cego guia outros cegos, reticências. Procurei um homem não faz muito tempo, ele me andou por muitos lugares falando contra a cura divina, o qual me disse: eu não creio em sua cura divina. Eu disse: pois de pouco serve isso, porque eu não tenho cura divina, mas a de Deus é perfeita. Ele disse: não há tal coisa. Eu respondi: olha, você chegou muito tarde para dizer isso. Esperou muito para andar dizendo isso. Há alguns anos, talvez, você poderia ter discutido isso, mas agora já estamos em outra era. Há milhões testificando que é a verdade. Ele continuou: eu não creio. A mim não me importa o que você fizer. Eu não creio. Disse: certamente você não pode crer. Disse: fira-me de cegueira, se você realmente tem o Espírito Santo como Paulo teve. Então, me torne cego. Eu perguntei: e como vou fazer quando você já está cego? Vejam, e essa é a pior cegueira que há. A pessoa ser cega espiritualmente é o pior. A pior doença que uma pessoa pode ter é que esteja cega espiritualmente. Seu pai já o cegou à verdade. E você já está cego. Ele disse: eu não creria, não importa o que você fizesse. Não importa quanto você... Não importa quanto possa provar, nem nada. Eu não creria. Disse: certamente. Não é para incrédulos. Somente é para crentes. E aí ele escreve ali: crente, crê. O incrédulo não crê. Então, o que é? Você já de uma vez sabe que ali não há nada de eleição. Ou seja, não há nada de predestinação enquanto a essa pessoa que não crê. Não tem percepção profética. Consequentemente, não há nada de eleição ali, nessa pessoa. Continua dizendo: já não tenha nada a ver com tal pessoa. Vê? Ou seja, já não deve ter nada que tenha a ver com nada disso, não tem que falar já mais nada. Como ele disse ali, nessa página anterior. Não pode estar lançando na página 457, aí é onde ele disse, citando de Jesus: não lancei vossas pérolas diante dos porcos, porque eles a despedaçarão e zombarão. Ou seja, se continua lançando, ou seja, colocando a revelação que Deus deu a você ao incrédulo, mais vão zombar. Melhor não. Deixe isso quieto. Disse: deixai-os. Se os cegos, estou na 458, se os cegos guiam os cegos, não cairão ambos no buraco? Mas quando ele chegou àquela mulher de má vida, o fogo se acendeu. Por que foi assim? Porque ali havia semente escolhida. Ela o viu de uma vez, vem? Quando há semente, quando há eleição de Deus, quando há predestinação, esse fogo se acende rapidamente e começa um avivamento nessa pessoa. Porque é um escolhido de Deus. E os escolhidos de Deus neste tempo, ele tinha comentado, ou seja, tinha dito, neste livro dos selos, na página 104 e na 212,
onde na 212 diz, a noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. Ou seja que esse avivamento, o qual é trazido pelos trovões, vejam, quando os trovões fossem estar dando essa voz, esse som, essa grande voz de trombeta, aí a noiva, o escolhido de Deus, se estremece. Aí é que esse fogo se acende, o fogo do Espírito Santo se acende na pessoa e está aí o avivamento prometido, que a noiva estaria recebendo por escutar e receber os trovões. E está avivada neste tempo final, mas recordem que é para os escolhidos. Os que têm semente de Deus, os que são semente de Deus, atributos de Deus. E, consequentemente, os que são eleitos de Deus, escolhidos de Deus, por isso mesmo. A palavra mesmo diz, os escolhidos. Se são escolhidos, é porque, entre muitos, Deus escolhe os seus, a noiva, a sua noiva, aos pertencentes a Ele, seus atributos. Para eles, é a promessa da transformação e o rapto. Agora continua dizendo, página 458. Quando chegou a Pedro, ali havia semente escolhida. Eles todos o viram. Tudo que o Pai me deu, em tempo passado, eles virão. Como amo isso! O crente, sim, crê, mas o incrédulo não pode crer. Então, se alguém quer discutir, por exemplo, sobre a semente da serpente ou as demais coisas, e quando você tenta mostrar, eles não escutam. Simplesmente se afaste, ou seja, vejam, o irmão Branham fala quando ele trouxe a mensagem, casamento e divórcio, a semente da serpente e demais mensagens, e ele diz, quando você mostra, ou seja, quando mostra toda essa revelação que ele trouxe, disse, eles não escutam, simplesmente se afaste quando Deus está trazendo a revelação do 7º selo, o que é a 7ª trombeta, quem é o instrumento que Deus está usando, até a pessoa já conhece o nome e tudo isso, onde o Espírito Santo, a coluna de fogo, está operando esses ministérios e você mostra, e eles não creem? Vejam, quando você mostra todas essas coisas e eles não creem, diz, melhor se afaste disso, se afaste deles. Simplesmente se afaste. Deixe-os. Deus não discute. Nem seus filhos, vem? É como um caso de um conto, uma história que fizeram, que contam de um burro que disse ao tigre que o pasto era azul. E estão discutindo. E o tigre dizia, não, o pasto é verde, mas o burro sempre aí discutindo, não, é que o pasto é azul. E o tigre, não, o pasto é verde. E aí, pois disseram, bom, vamos perguntar ao leão, vamos perguntar ao rei da selva. E então vão lá e o burro diz, olha, leão, não é verdade que o pasto é azul? E o leão vê o tigre, vê o burro, e o leão diz, sim, é certo, o pasto é azul. Então o burro, pois, veja, o tigre não está de acordo comigo. Ele o que faz é me contradizer, assim que você deve castigá-lo. Então aí o leão vem e diz, o tigre, bom, será castigado a 5 anos de silêncio. E o burro saiu feliz, contente, dizendo, o pasto é azul, ganhei. O tigre depois se aproxima e diz, eu aceito o castigo que tu me deste. E eu estou consciente de que eu devo aceitá-lo porque esse castigo vem da sua parte, mas algo que eu não compreendo, algo que eu não entendo, porque você e eu sabemos e estamos conscientes de que o pasto
Ou seja, que o pasto é verde. Por quê? Por que me castiga se sabemos que o pasto é verde? E então o leão diz: olha, em efeito o pasto é verde. Isso está bem clarinho que o pasto é verde. O pasto, sabemos que o pasto é verde. O castigo se deve que não é possível que uma criatura valente e inteligente como tu perca o tempo discutindo com um burro. Ou seja, como você vai estar perdendo tempo discutindo com um burro? Vejam, a pior perda de tempo é discutir com o nécio, que não importa a verdade ou a realidade. Algo assim diz a história. Agora vejam como o nosso irmão Branham aqui nos diz: o crente sim crê, mas o incrédulo não pode crer. Então, se alguém quer discutir, por exemplo, sobre a semente da serpente ou as demais coisas, e quando você mostra, eles não escutam, simplesmente se afaste, deixem-o. Deus não discute, nem os seus filhos. E continua dizendo, note, os 144 mil de Deus, os judeus eleitos, não se ajoelham diante da besta de denominacionalismo ou status ou qualquer outra coisa, ainda que sua nação se unirá num pacto com esse sistema neste tempo. Os 144 mil não vão fazer parte disso. Ele escreve Roma, pacto judeu. Será igual como é hoje com a igreja gentia. É um grupo escolhido e não se pode fazer que entre em tais coisas. Eles não crerão. Não, Senhor. Uma vez que a luz lhes iluminou, então dali em diante tudo está arrumado. Quando eles virem que acontece, então a vindicação, a prova, e vejam na Bíblia que a palavra vive, é melhor deixá-los em paz, porque eles creem completamente. Pode ser que não posso explicar, mas sabem que o tem. Como eu disse em várias ocasiões, há muitas coisas que não posso explicar, mas eu sei que são a verdade. E ele escreve, não pode explicar, mas sei que são a verdade. Então, é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24:31. Quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. E escreve, a trombeta, as duas testemunhas, Moisés e Elias. Agora vejamos o mais claro aqui, Mateus 24:31. Enviará seus anjos, não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Aí embaixo ele escreve, a grande voz de trombeta, Moisés e Elias. Sempre foi assim, a voz de Deus, chamando à batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um. Mas quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos numa grande cena divina para chamar um grupo de pessoas e houve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. E ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Vemos em Mateus 24:32 que Jesus entra a falar em parábolas relacionadas ao tempo do chamamento dos judeus escolhidos. Ele falou dos primeiros 6 selos, mas não disse nada do 7º. No versículo 32 diz, aprendei a parábola da figueira, quando já seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está perto às portas. Mateus 24:32-33. Ali foi onde respondeu a última pergunta que lhe fizeram. Qual será o sinal do fim do mundo? E lhes disse, quando virdes essas outras coisas acontecerem, pois já sabeis, mas quando virdes estes judeus, e estava falando com judeus, a quem estava falando? A gentios? Foi a judeus. Disse, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas quando virdes estes judeus que comecem a brotar sua flor, quando Israel comece a regressar ao seu próprio país, quando chegarem, a igreja estará pronta para o rapto. Então haverá somente 3 anos e meio,
até que se acabe o velho mundo, o qual entra em tanta confusão. E depois vem o milênio, a terra nova. E tudo isso está à porta. Agora continua dizendo o nosso irmão William, mas agora a promessa é que serão chamados e juntados e selados com o selo do Deus vivo, pelo anjo que traz o selo do Deus vivo, que traz o Espírito Santo manifestado nele. Serão chamados e juntados 144.000, 12.000 de cada tribo, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 1 em diante. E depois em Apocalipse capítulo 14 aparecem 144.000 sobre o monte de Sião, com o Cordeiro e com o nome de Deus escrito em suas testas. Disso, pois, não vamos falar, não vamos abrir esse mistério. Agora vejam que já neste tempo é o tempo em que esse mistério está sendo aberto. Agora, ou seja, que estarão com o Messias e eles estão esperando, crendo no Messias. Foi dito também que quando eles virem Cristo vir pela sua igreja, eles dirão: este é quem nós estamos esperando. Isso está na página 2A, parágrafo 11, também na página 2A, parágrafo 15, diz que quando o anjo começar a selar esses 144.000, não quando tiver selado esses 144.000, mas quando começar. Ou seja, desde o primeiro, já está marcando um tempo que a porta dos gentios se fechou. Agora, se esse anjo forte, o qual clama que o tempo não é mais e que o tempo da dispensação da graça terminou, então podemos ver que já nesse tempo, mesmo que for com o primeiro com um, já se fechou aí e se começou a selar a esse grupo. Agora vejam que tudo é de uma forma simples. Agora vejam, nessa mensagem, o qual ele nos deu a citação aí da página 2A, parágrafo 15, aí ao final, ou na metade, um pouquinho mais abaixo da metade, diz: então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144.000 ao reino de Deus, serão selados pelo anjo selador. Eu confio que ele vem do leste. Dali é de onde ele vem a nós agora, com seu selo em sua mão. Oh, eu quero ser reunido ali. Eu enviei uma perseguição aqui e outra perseguição lá. E eu persegui os judeus e os pressionei tanto como pude. E eles estão retornando. Muitos judeus nos Estados Unidos, os quais não escaparão, já receberam o Espírito Santo. Mas eu tenho 144.000 ali que vão receber o batismo do Espírito Santo. E ali mesmo, tão pronto como esse anjo selador comece a selar esses 144.000, a porta da igreja gentia é fechada. E os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. E eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. Aleluia! E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. E ele escreve: o anjo é igual a Moisés e Elias e os 144.000. Agora, em uma mensagem também, que é um extrato que está colocado no livro da visão da grande carpa catedral, na página 288, me passaram justamente este pedacinho de extrato que eu comentei também ao irmão que eu tinha este outro que acabamos de ler, e esse vai com esse também, porque fala mais ou menos do mesmo. Isso foi pregado em 21 de outubro de 2012, que eu vou ler agora. José entre os gentios, que foi pregado aqui em Caiê, Porto Rico, e diz o nosso irmão William: assim que estamos em um tempo muito glorioso, onde, quando o anjo começar a selar aos 144.000, não é que vai selar a todos no mesmo dia. Começa a selá-los um a um. E quando isso ocorrer, se fecha a porta para os gentios. Cristo estará como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores.
fazendo sua obra de reclamação. Reclamará esses 144 mil. Vejam como é que se faz a obra de reclamação. Sempre é por meio do instrumento enviado por Deus. Agora recordem o que lemos no livro das 70 semanas de Daniel, onde lemos nesses dias o que o nosso irmão Branham nos falou ali dos líderes, porque vejam, Deus opera com o povo hebreu como nação. Agora, tudo isto é o que Deus, neste tempo final, está realizando e cada vez vai em progresso, tanto para a igreja noiva como as fátuas, o mundo e o povo hebreu, porque a terceira etapa impacta a todos os grupos. Agora, continua dizendo na mensagem que estamos lendo do enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, continua dizendo, e agora também foi dito na página 57 e na 58 também do livro dos selos em espanhol, a tradução, versão que eu tenho em espanhol, que o anjo forte de Apocalipse 10 que desce do céu é Cristo, e que ele é a mensagem, e que ele é o mensageiro de Israel. Pois é Cristo, o mesmo anjo que libertou o povo hebreu, o mesmo que apareceu a Moisés e disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E era Deus em Cristo, ou seja, Deus em seu corpo angelical. E seu corpo angelical é Cristo. E Cristo em seu corpo angelical é o Espírito Santo, porque um Espírito é um corpo de outra dimensão. Vem? O que é esse anjo? Agora continua dizendo, e agora, esse anjo é o mensageiro a Israel. E sempre foi o mensageiro a Israel. Mas agora diz, mas ele vem pela sua igreja, porque sua igreja está a ponto de ser arrebatada ou raptada. Ou seja, que nessa etapa, eles vão ver que algo grande vai estar acontecendo no meio da igreja noiva de Jesus Cristo. E eles vão dizer, mas se isso é o que estamos esperando... Portanto, tem que surgir uma aproximação dos judeus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja virgem, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, o qual vimos que ele nos falou nesse extrato da página 22 do livro de citações, parágrafo 176. E aí estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, vede, este é o Deus a quem esperávamos, este é ele, mas ele não vem por eles, vem pela sua noiva. E sua noiva, quando José foi ao Egito, ele não levou seus irmãos com ele, mas ele tinha sua noiva ali. Quando se deu a conhecer a seus irmãos, não havia ninguém presente. E está exatamente bem. E quando ele mesmo se der a conhecer esses judeus, não vai haver ninguém ali, somente os judeus. Ali estão esses que mataram José, em pé ali, e disse, bom, eu sou José, vosso irmão. E chorou, e disseram, agora sabemos que estamos expostos a ele, porque o matamos. A mesma coisa. Esses judeus vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda, agora da perseguição, correndo-os outra vez à pátria natal. Os leva a eles como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier pela sua noiva, e eles o virem, eles dirão, esse é quem esperamos. Ali está ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Vejam todas essas promessas que estão sendo cumpridas à medida que vai o tempo passando e Deus cumprindo tudo o que foi trazido, todas as profecias que foram faladas para este tempo final com relação à noiva, às fátuas e ao povo hebreu e aos perdidos, porque estamos na terceira etapa em seu cumprimento. Estamos no tempo do anjo, selando os 144 mil. O anjo selando os 144 mil. Foi para mim um privilégio grande e uma bênção grande poder, nessa ocasião, compartilhar com vocês, nessa pequena conversa, nessa ocasião, de hoje, sábado 21 de dezembro deste ano 2024. Que Deus continue te abençoando grandemente, missionário Miguel Bermudes Marim, todos os ministros aí na Venezuela e nos demais países também. E nos veremos amanhã.
Primeiro Deus, na atividade de amanhã, domingo, 22 de dezembro deste ano 2024. O anjo selando os 144 mil. Que Deus os abençoe e guarde a todos.